Saudar os meus irmãos que estão na igreja, que estão na internet. A paz seja com todos. E vamos aprender nessa manhã sobre 3 segredos para mantermos a comunhão na igreja e para nos mantermos saudáveis quanto aos nossos relacionamentos e proteger mesmo o nosso coração e a nossa mente. O primeiro segredo que nós vamos ver está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 11, que diz respeito à maledicência. Você pode repetir isso? Maledicência. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Nós recebemos uma ordem de não julgarmos o nosso irmão. E recebemos a ordem também de não falar mal do nosso irmão. Todos aqui sabem o que é falar mal? A palavra fala para a gente não fazer isso, né? Não devemos, a gente no fundo sabe que a gente não deve falar mal do nosso irmão. Mas eu queria dar uma definição do que é isso. O que significaria isso, né? Falar mal. Não é esse. Quando eu estou falando mal de alguém, eu estou fazendo isso, ó, falando contra alguém. E quando eu falo contra alguém, eu faço com que o meu acusado, essa pessoa, né, pela qual eu estou falando contra, ela tenha o seu caráter, ou as suas ações, ou as duas coisas, desonradas, desacreditadas e desprezadas. Isso é falar mal. A palavra de Deus diz que a gente deve bendizer o Senhor, né? Vocês que são santos, isso está nos Salmos, em muitos Salmos tem essa frase. Vocês, os santos, bendigam, né, o nome do Senhor. Falem bem do nome do Senhor. E quando a gente maldiz, né, o nome do Senhor, maldiz os irmãos, o que você está fazendo na verdade? Não são apenas comentários inocentes. Não são apenas comentários. Na verdade, você está falando contra. Você está se levantando. Por isso que Tiago ele acaba colocando as duas coisas juntas aqui. Falar mal e julgar. Elas como que andam juntas. São diferentes, mas elas são como que aliadas, né? Uma ação vai potencializando a outra. Então, quando você fala mal do seu irmão, você está falando contra ele. E quando você lança os seus comentários, o efeito é este. É desonrá-lo. Né? É fazer com que a reputação dele vá para a lama. Né? Você tá fazendo com que o acusado se torne objeto de exposição e a reputação dele vai ficando desacreditada. Você vai fazendo com que os seus comentários façam com que as pessoas olhem para ele e comecem a desprezá-lo, né? Desonrá-lo. Por isso que é tão feio isso. Quando você faz alguns comentários. Eu só comentei, olha, será que isso... Na verdade, verdadeira, não é um falar mal, não. Porque todos os seus comentários inocentes vai chegar no ouvido do outro e como o outro vai olhar essa pessoa. Às vezes tem esposas que não pesam muito bem no que falam sobre seus esposos e falam para todo mundo. Sobre o que o esposo fez, o que o esposo não fez, as suas queixas, né? Aí aquela pessoa que ouve aquilo, ela vai olhar o esposo daquela irmã como? Com um olhar de desprezo já, né? Desacreditando nele. Ou o marido faz isso também com a mulher, chega na rodinha dos amigos e fala mal da mulher. Os amigos vão olhar para ela como o quê? Megera mesmo, a polícia está vindo aí, né? Já desonra, já desacredita. Isso é um efeito muito negativo que acontece, é um resultado negativo que acontece quando se fala mal de alguém. Você está contra. Você já contribuiu, pense aí, já aconteceu isso com você, num passado distante?
Você já contribuiu ou tem contribuído para estabelecer a má reputação alheia? Você já percebeu que já fez isso com alguém? Com seu esposo, com a sua esposa, com teu amigo, com teu irmão, com teu pai, com a tua mãe, com teu patrão. Reputação alheia, não a sua. A do outro. Você já parou para pensar nisso? Que de repente, em alguns momentos do seu dia, ainda hoje, você acaba também contribuindo para que a reputação de alguém piore? Então, se isso acontece, seja teu pai, sua mãe, seja lá quem for, será que as pessoas olham para eles com um olhar já estranho por sua própria culpa? Né? Já fez isso? Tem feito isso? Então a gente precisa abandonar isso urgentemente, porque, na verdade, não são apenas comentários que não vão ter nenhum efeito, vão ter efeito sim. Você está jogando lama na reputação do outro. Se fosse a tua, né? Você não deveria fazer isso na sua, mas você também não deve muito mais fazer com a reputação dos outros, quanto mais o seu irmão. Sabe, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Teve pessoas aqui na igreja, crianças, que foram crescendo, se tornando adolescentes, depois chegaram numa fase, eles não quiseram mais vir para a igreja. Por quê? Porque dentro da casa deles havia isso, falar mal do pastor, falar mal dos irmãos. Os próprios pais chegavam em casa e falavam mal do líder do jovem, do líder do adolescente, do pastor. Aí estava contra. Aí aquela criança que foi crescendo, se tornando adolescente, foi olhando aquilo e achava que o pastor era um tirano, que os líderes não deveriam ser respeitados porque eram hipócritas. Porque, na verdade, a reputação dos outros foi extremamente prejudicada, porque alguém estava aqui, mas chegava em casa e falava mal. Então, acabou com a reputação da igreja. Isso é o tal chamado escândalo. Fofoca, falar mal, destrói a credibilidade, entende? E aí não quer mais vir, todo mundo é hipócrita, todo mundo lá fala as coisas não vive, todo mundo sei o quê, não quero mais ir. Então nós que somos cristãos, né, que temos buscado viver a palavra de Deus, não podemos cair nessa e ficar falando mal do nosso pastor, falando mal desse, falando mal daquele. Você está maldizendo. E com isso você está escandalizando. E com isso você está afastando as pessoas do evangelho verdadeiro, da pessoa de Jesus. Então isso é muito infeccioso. Essa prática é muito infecciosa, é muito ruim. Vamos para o próximo slide. Abra lá 3 João, por favor, no capítulo 1. Só para você entender um dos efeitos de falar mal. Por que ele tem essa função de desacreditar, de tirar o crédito? 3 João, capítulo 1, versículo 9. É o apóstolo João falando aqui, ó. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras, o quê? Maldosas ou maledicentes contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede que os outros desejam, que os que desejam recebê-los também impede e os expulsa da igreja. Então, o que o Diótrefes estava fazendo aqui? Ele estava querendo fazer com que a reputação do apóstolo João e da própria igreja de Cristo fosse desacreditada. O apóstolo João ensinava uma coisa, ensinava a receber, a acolher, a ensinar a palavra. O apóstolo João falava para provar os espíritos. Né? Na primeira carta você vê isso. Olha, queridos, vão recebendo tudo quanto é espírito, tudo quanto é profecia. E não, julga. Se isso é de Deus. E aí eu vou te dar uma dica para você saber se essa profecia é de Deus. Isso que está sendo falado, esse espírito que está agindo, está glorificando ao Senhor, porque ele está confessando que Jesus Cristo veio em carne, está confessando. Então, olha, quem confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Quem não confessa isso, não é de Deus. Então, ele ia explicando isso. Aí esse Diótrefes,
foi se levantando como um falso líder, um falso mestre. E foi tomando a autoridade, a força, e foi oprimindo os irmãos. Então, sempre existiu isso, irmãos, e ainda existe hoje. Aqueles que são mais fracos, que são um pouco mais ignorantes na palavra, são mais suscetíveis à manipulação. Então, ele vai ganhando espaço, essas pessoas vão ganhando espaço dentro da igreja. E o apóstolo João rebatendo, falando, não, gente, não é assim, não façam assim, não encubra seus pecados, confesse seus pecados. E o Diótrefes estava ensinando outras coisas, e agora ele está querendo realmente tomar conta da igreja, e impedindo que os irmãos cheguem, que os irmãos sejam recebidos, que os irmãos falem, e dizendo mal ainda do apóstolo Paulo, do apóstolo João, dos outros irmãos. Ele fala, palavras maldosas contra nós. Né, maledicentes, para tirar o crédito da palavra e para querer manchar, né, a reputação alheia. Quando a gente provoca, quando a gente fala mal dos irmãos, a gente acaba julgando também. Porque se eu falar mal de alguém, na verdade eu estou fazendo isso porque eu estou me achando melhor do que aquela pessoa. Então, um primeiro aspecto aqui de quem fala mal porque se acha melhor que outro. Julga também, porque se acha no melhor estado e patamar que outro, a ponto de ficar ali apontando os erros alheios. Quem fala mal de outro cristão, na verdade, está desprezando a Deus. Abra Tiago no capítulo 3 para você ver isso. Tiago 3, verso 9. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Como é que eu, em um momento, vou abrir minha boca para louvar o Senhor, falar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é santo, que Deus faz tudo perfeito? E depois, com essa minha mesma língua, em alguns momentos mais tarde, eu vou falar que aquele meu marido, aquele meu irmão é um traste, é um imprestável, sendo que eu já tinha falado que Deus faz tudo perfeito. E eu estou falando agora que Deus, na verdade, não faz tudo tão perfeito assim, porque como é que Deus permite um ser desse jeito? Você se contradiz, você na verdade está desprezando a Deus. Está falando mal, indiretamente, do próprio Deus, porque foi Deus que criou a mim, que criou a você, que criou o outro, que criou a igreja, para a gente se relacionar. Criou a igreja, eu digo assim, no conceito igreja, tá? A gente tem que estar numa igreja, a gente tem que estar numa família espiritual, a gente tem que estar se ajudando, se amando, se perdoando, a gente tem que conviver. Deus criou esse conceito. Deus criou o conceito do casamento, da família, de ter filhos, de ter pais, de andar em unidade. Aí depois eu chego e falo assim, por que Deus fez isso? Por que Deus me colocou nessa família? Por que eu não posso viver do meu jeito? Você está falando que... Você está pondo em xeque, em questão, se Deus sabe fazer as coisas mesmo ou não. Porque eu não concordo com as maneiras e o jeito e as pessoas que Deus colocou na minha vida. Não concordo. Por que Deus me permitiu nascer nessa família? Eu queria nascer em outra. Na verdade, quem fala mal do irmão está falando mal do Senhor. Quem fala mal... aí você fala assim, bom, mas eu não posso então falar mal de um irmão que cometeu um erro ou pecado? Eu tenho que encobrir? Eu tenho que me calar? Que atitude eu tomo quando eu vejo que um irmão meu, muito perto de mim, cometeu um erro? Pecou. Eu não posso falar. Eu finjo que não está acontecendo. Eu ignoro. Mas o irmão fez uma coisa grave ali. Eu ignoro. Não, você não ignora. Não, você não se omite. O que eu faço então? Se meu marido fez algo terrível, meus filhos fizeram algo terrível, eu passo a mão na cabeça dele? Eu encubro? Você vai tomar as decisões que você precisa tomar referente a cada caso. Mas o problema o que eu não posso fazer é ficar jogando a reputação dessa pessoa na lama.
O que eu não posso é ficar falando contra ele, sabe? Fazendo ele desabar, a reputação dele desmontar de tanto que eu falo mal. Você tem que tomar certas atitudes. Não estou falando para você ser um omisso e igual aqueles macaquinhos, né? Não vejo, não ouço, não falo. Não é isso. É que são as armas que você tem que usar que são diferentes. Não é falando mal de tal pessoa que vai resolver alguma coisa. Quando eu falo mal, eu já vi que eu estou falando contra, que eu estou prejudicando a reputação dela. Então, não é ficar falando mal em detrimento da pessoa. É sim tomar a atitude que você precisa tomar para cada caso e usar a sua língua, que Tiago falou. Não use a sua língua para bendizer a Deus, depois amaldiçoar os homens. Aí usar a sua língua, sim, para encorajar, para exortar a pessoa, para ensinar a pessoa, para orar pela pessoa e com a pessoa. É assim que a gente vai agir. E não ficar falando, sabe? Jogando pedra nela. Falar mal nunca resolve. Não resolve. Denunciar pecados é uma coisa, trazer à tona as coisas é uma coisa. Mas ficar... Sabe a diferença, irmãos? Estão percebendo a diferença? Entre denunciar pecado e falar mal. Estão vendo a diferença do que é? Porque apenas ser maledicente não vai resolver. Na nossa sociedade, nós vemos programas de TV, programas de rádio, né? Onde a atração principal é o quê? Fofoca. Fofoca e maledicência é a mesma coisa. Vamos falar de fulano de tal, né? Quem que casou, quem que descasou, quem que foi pego se amassando com não sei quem, que não era o seu marido. O que tem de programas nas tardes, né, à noite, isso está tão impregnado na cultura, não é cultura só brasileira, não. É cultura em geral. Né? Na Inglaterra, são famosos aqueles jornais os chamados sensacionalistas, né, que já foi até fechado um deles. Ao ano passado, ele foi fechado, The Sun, acho que era o nome, onde o enfoque era o quê? Só sensacionalismo, era fofoca, era os paparazzis atrás da princesa Diana, para saber com quem ela vai, o que ela está fazendo, com aquele cara que não era o seu marido, e aquela coisa toda e tal. Eles só sobreviviam com base nos escândalos alheios, nas reputações, né? Era a gente lá tirando foto do helicóptero da atriz de cinema que estava fazendo topless na sua casa. Aí pegava aquela foto e colocava. Gente, e como eles ganhavam dinheiro, né? Ganham dinheiro com isso. Como esses programas que são assim, tanto os brasileiros quanto americanos, outros ganham audiência, todo mundo quer saber o que a fulana lá drogada sai da reabilitação. Não, a foto dela saindo da balada, toda desfigurada. A Amy Winehouse morreu, né, daquela forma lá, mas olha quanto escândalo. Como ela rendeu lucro para jornais, né, para sites. Todo mundo queria ver lá como é que ela ia se sair no show. Né? E aí gravavam e colocavam na rede mundial lá, a mulher que não conseguia mais nem cantar, nem esquecia a letra, sentava, caía, de tão drogada que estava. Era um espetáculo. Para que as pessoas querem ver isso? Para que as pessoas querem repassar esses vídeos? Para que as pessoas querem comprar revistas para ler sobre isso? Sobre essa reputação dela que já está ali, ó, mais baixa que o fundo do poço, se é possível dizer isso. Isso é a cultura da maledicência. É um prazer mórbido só de ficar falando mal daquele e daquela, não a sua, entendeu? Olha como isso é maligno. Não a minha vida. Eu não falo da minha vida. Tem conversas que você precisa saber se elas são produtivas. Né? Às vezes tem gente que fala sobre os outros, sobre os fracassos dos outros, tem outros que falam das suas ideias, tem uns que falam dos seus projetos, mas tem uns que só falam da vida dos outros, do pecado dos outros. Dá um conforto?
para certas pessoas isso, porque fala assim, minha vida está um fracasso, meu casamento tá um lixo, minha vida espiritual está uma estagnação total, mas como é gostoso ficar falando do pastor que traiu, que não sei o quê, do irmão que foi pego fazendo não sei o que de errado, porque dá a impressão que fala, bom, eu sou ruim, mas tem um que é pior que eu, então fica falando disso. É uma cultura diabólica, eu nem digo mundana só, é diabólico isso. Então, cuidado, pense aí, você já contribuiu ou tem contribuído para achacar, matar a reputação de alguém? Você não quer que a sua reputação fique boa? Por que você muitas vezes está detonando a do outro? Cuidado com o que você tem falado. Você pode estar falando mal do outro, não seja maledicente, porque senão você vai estar produzindo na tua casa, na sua igreja, um ambiente infeccioso. Não seja você um agente disso. Sejamos cada um de nós, escolhamos cada um de nós ser um agente de luz, queridos, de sal, de bênção, e não agentes de infecção. Você sabia que nos tempos antigos, quem trazia má notícia era morto? Quem era portador de más notícias? Nos tempos antigos, como não tínhamos correio, muito menos e-mail, essas coisas todas, então, pessoas eram encarregadas de levar mensagens. Né? Então, mensagens para os reis. E aí se chegava um cara, um soldado, e trazia um mensageiro, e trazia uma mensagem ruim para o rei, ele poderia sair de lá morto. Então, ser portador de más notícias era um negócio assim, muito sério. É tanto que o Davi aconteceu isso com ele, né? O rei Davi. Quando o cara veio trazer notícia que o Saul tinha morrido, ele matou, né? Pediu para que matassem aquela pessoa. Né? Então, hoje em dia, se a gente trouxesse isso para nós, eu acho que a gente cuidaria muito mais do que a gente fala. Porque tem pessoas que parecem ter um certo prazer, né, em ser portador de más notícias. Você ficou sabendo que o outro fez, nossa, acabou a família, perdeu o emprego bestamente, sabe, parece que gosta tanto de ficar. Isso não é legal. Isso não combina com o cidadão do reino de Deus. Não combina, simplesmente não combina. A gente tem que realmente avaliar o que a gente está portando, né? O que a gente está repassando. Quais são as notícias e mensagens que nós estamos repassando? A palavra fala que a gente deve ser testemunha de Cristo. Irmos por todo mundo e pregar o evangelho. Somos portadoras de boas novas. Então tenha prazer nisso. Vamos buscar prazer nisso, em ser portadores de boas novas e não de más novas, más notícias. Isso não combina com a gente. Quanto mais, às vezes, notícias, irmãos, mentirosas. Às vezes tem muitos irmãos nossos que nem sabem se aquilo é verdadeiro e fica repassando, e fica divulgando, nem sabe se é verdade. A gente precisa a gente precisa renovar a nossa mente mesmo. Falar, Deus, eu não quero ter esse prazer, eu não gosto disso, não quero gostar disso. Se você gosta, eu não quero gostar disso. Eu quero sentir prazer em levar boas notícias. Falar, olha, fulano de tal levantou, sabe? Não caiu, levantou, está renovado, vamos orar, vamos ajudar, vamos, sabe? Não ficar tendo prazer na desgraça alheia. Quem fala mal, na verdade, está cheio da obra da carne. Vamos ver um outro assunto, um outro mandamento do que não fazer. O primeiro qual é mesmo? Não falem mal uns dos outros. Aí tem um outro mandamento aqui, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, toda a lei,
se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Esse mandamento poderia ser também traduzido da seguinte forma: não fiquem fingindo, criticando, agindo como animais. É o que Paulo fala aqui. Porque quem morde, hein? Quem morde, quem devora. O leão devora. O antílope, né? O cervinho, ele devora, ele despedaça, né? E outros tantos animais devoram uns aos outros. O gato devora o camundongo. E assim por diante. Aí Paulo fala para a igreja da Galácia: irmãos, vocês não entenderam, não? Que tudo que está escrito, tudo que Jesus fez é para amar o próximo. E vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, vocês vão se destruir, hein? Cuidado. Vocês podem se destruir. Você fala, mas que estranho, morder e devorar. Mas trazendo para nós, assim, é claro que, a não ser se você for uma criança de 3 anos, no meio da igreja, com seus outros irmãozinhos, acaba tendo uma mordida, não acaba tendo? Um morde o outro. Mas se você não é mais criança, né? Eu espero nunca ver literalmente isso, um mordendo o outro. Mas o que Paulo estava dizendo, o que eles estavam fazendo, né? Na verdade, o que é morder e devorar? O que significa morder o irmão? Eu posso estar mordendo o irmão, meu irmão, quando eu o ataco. Quando eu o ataco, despedaçando o espírito dele por meio de palavras. Então, vamos entender isso aqui. Quando eu despedaço o espírito dele. Quando eu despedaço o ânimo dele. Quando eu despedaço a força que ele estava tendo para fazer aquele projeto, eu vou lá e pá, despedaço. Quando eu vou e ataco ele para despedaçar a alegria que ele estava. Por meio do quê? Dos meus dentes? Não, mas as minhas palavras podem realmente despedaçar aquela força, aquela alegria, aquela paz que ele estava. É um ataque feroz aí. É uma hostilidade, é uma agressividade tamanha que Paulo estava comparando com morder e devorar. Tamanha a hostilidade. Tamanha a força para atacar uns contra os outros. Fala, que isso, gente? Irmãos se mordendo e devorando vão se destruir. Que igreja, que comunhão que se sustenta no meio desse. Não tem como. Por isso que eu não mordo e não devoro, para eu poder manter a comunhão na igreja, com os meus irmãos. Porque se eu assim não fizer, eu mato meu irmão, eu mato a fé dele. Eu posso não matar fisicamente, mas eu acabo com o espírito dele. Quando eu expresso hostilidade, expresso má vontade sobre os valores dele, os propósitos do meu irmão, aquela fé que ele está para fazer algumas coisas, as crenças dele, eu vou lá e detono. Eu estou devorando ele. Agindo assim, a pessoa deixa de agir como irmão. Quando ela tem essa atitude, ela passa a se comparar com um animal, ferindo outros. Ele parece uma besta fera mesmo. A atitude dele é tão feia, tão agressiva. Vocês já ouviram muito isso? Quem sabe vocês já até vivenciaram isso, sabe? Onde você preferia apanhar fisicamente do que ouvir certas coisas. Vocês já sentiram isso? Quer dizer, algumas palavras te doeram muito mais do que um castigo físico? Você já sentiu que, às vezes, uma palavra do pai, de uma mãe, te pôs muito mais para baixo do que se você tivesse levado uma surra de cinta? Às vezes, o que um irmão chega, uma pessoa próxima de você, fala para você, acaba te deixando tão para baixo que você vai demorar um tempo para refazer os cacos.
Não se engane, as pedradas ainda existem hoje. Tem muita gente que ainda fere, não com aquelas pedras que lançaram sobre Estevão, mas há umas palavras, irmãos, parece que elas vão direto ali, vão direto. São setas mesmo malignas, inflamadas, onde elas vão passando, elas vão te despedaçando, te desmontando por inteiro. Então, cuidado com as mordidinhas. Mordidinha de amor, não. Não. Quem ama não morde. Quem ama não mata. Quem ama não morde, não devora o irmão. Cuidado com a hostilidade que você possa estar demonstrando quando um irmão chega para você e te pede uma ajuda, compartilha uma bênção com você, compartilha um sonho, compartilha um anseio espiritual com você, sabe? Cuidado para não ser você aquele que vai devorar aquele ímpeto, aquela alegria que aquela pessoa está te expressando. Não seja você um agente de mordeduras por aí, né? Só mais alguns aspectos aqui sobre não morder. Além de eu não mostrar hostilidade, não mostrar má vontade para com os projetos e crenças do meu irmão, os valores que ele tem, eu devo também evitar ao máximo as discussões e as desavenças, né? Se estou vendo uma desavença ali, eu não vou para lá, eu vou para cá. Sabe, evite ao máximo que você puder, que tiver nas suas possibilidades, de se enfiar em discussão, se enfiar em desavença com o seu irmão. É claro que vai ter momentos que não vai ser possível evitar. É claro que vai ter momentos que às vezes a desavença virá até você e te envolverá. Às vezes você nem procura, mas ela acaba te chegando. Acaba te cercando, é verdade, irmãos? Às vezes tem umas situações que você não planejou, mas quando você está lá no meio, no olho do furacão, eu não planejei, eu não sou um físico, eu não sou um estudioso para querer correr atrás de tornados. Igual aquele filme Twister, não sei se vocês assistiram, onde aqueles cientistas vão lá, correm atrás de tornado. Não, eu não gosto disso. Está lá, eu quero estar a quilômetros de distância. Mas às vezes você está no seu campo, está ali na sua casa, vem um negócio, te envolve. Isso acontece? Acontece. Quando acontecer isso, seja qual for a situação em que te enfiaram, ou que te rodeou, meu Deus, o que eu faço? Eu não quero de jeito nenhum morder ninguém. Está parecendo que estou querendo me morder, estou me sentindo secado por feras aqui. Mas eu não posso virar uma também. Né, queridos? Que às vezes a gente está numa situação em que querem transformar a gente naquilo também. Te acuam de uma forma, te provocam de uma forma que daqui a pouco é como se fosse deixar sair de dentro de você um negócio igual àquilo. É como um gatinho que é uma belezinha, é muito mansinho, é muito lindinho, mas acua ele que você já vai ver umas garrinhas. E ele arrepiado vindo para cima de você. Por causa da situação. Ele está com medo, ele quer se proteger. Mas como eu vou me proteger? Eu não posso fazer igual um animal. Eu não sou um animal. Por mais que falem assim, eles querem dizer que a gente é um animal, não somos. Ai, meu instinto não controla. Não, a gente não é animal, gente. A gente é ser humano. A gente é coroa da criação. Não podemos nos rebaixar a um cachorro, a um leão, a um bicho. Você é um ser humano dotado de pensamento, de livre-arbítrio. Um ser que Deus escolheu para ter comunhão com você. Você tem vontade, você planeja sonhos. Animal não faz isso. Então você não pode, no momento de estar acuado, agir como tal. Porque você não é. Então o que eu faço quando a situação está me provocando a morder? Não se rebaixe. Não se rebaixe. Não haja como um animal. Não se rebaixe ao nível dos ataques pessoais. Só estando bem cheio do Espírito Santo, não cair nessa. Por isso que você fez bem em estar aqui na casa de Deus hoje.
Por isso que você faz muito bem quando você vem na casa de Deus terça-feira, quando você vem na casa de Deus na quinta-feira, quando você vem no domingo à noite cultuar, quando você vem ceiar, quando você faz o teu devocional em casa, quando você acorda de madrugada e vai orar, quando você separa dias da semana, um dia que seja a semana, para jejuar. Quando há campanha de oração, você participa, você faz muito bem, porque você está sempre se enchendo do Espírito Santo, porque você não sabe o momento em que o furacão pode rodear. E aí, bestas feras te rodeiam para te morder, para te ameaçar. E aí você, o que você vai fazer? Tem que estar no nível mais alto do que esse nível de ferocidade, de humanidade, de carnalidade. Senão você vai morder também. Te mordem, você morde também. Te batem na cara, você bate também. Te puxa o cabelo, você dá 2 puxões também. Te ameaço de dar um rodo, você vem com uma voadora. Por quê? Porque você é o teu ímpeto. É do que você está cheio naquela hora. Vai te dar uma palavrinha meia torta, você dá 3 diretas. Não se rebaixe ao nível dos ataques pessoais. Porque em Tiago, mais uma vez, vamos citar Tiago, capítulo 1, verso 20, ele fala: ei, queridos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta ficar irado, revoltado, dar voadora e dar tapa na cara, não adianta. Morder, devorar. Você quer acabar com o meu espírito? Então eu vou despedaçar o seu espírito primeiro. Ah, é? Você quer falar contra mim? Ah, você aguenta agora, porque agora eu vou falar. Você falou um carro popular, eu vou te falar um caminhão na sua cabeça e vou te destruir completamente. Eu não vou te dar um tapa, mas eu vou te devorar com as palavras. Tá bom, faça isso, extravase e tal. Depois você só vai ver o efeito do Katrina. Você só vai ver, depois você vai ter que resolver tudo isso aí. Porque a ira de Deus não produz a justiça a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não produz. Não é assim que Deus opera. Os cristãos precisam entender que quando eles se devoram e mordem uns aos outros, eles ameaçam simplesmente a vida da igreja. Muita hostilidade vai destruir o emocional dos outros irmãos. Má vontade, palavras que mordem, vai destruir o outro, vai matando aos poucos a vida da igreja. Morder e devorar é pecar contra a lei do amor. Se o amor é paciente, queridos, se o amor é bondoso, se o amor não busca seus próprios interesses, se o amor não se ira facilmente, se o amor serve, se o amor suporta, e eu começo a morder meu irmão e devorar o espírito dele, eu não estou sendo incoerente com o amor? O amor, ele ajuda, o amor levanta, o amor suporta, o amor serve. Aí lá vem eu mordendo, abocanhando o outro. Em vez de produzir nele um bem-estar, eu estou detonando ele. Então, eu estou bem contra o que a lei de Deus me manda fazer. Eu estou contra a ordem do Senhor. Eu estou contra a maneira certa das coisas no âmbito espiritual fluírem. Eu estou agindo dentro do exército do inimigo e não a favor do Senhor. Eu não estou contribuindo com a obra de Deus quando eu faço isso. Por isso que na minha boca, na boca de nós que amamos a Jesus e que temos o Espírito de Deus, as nossas palavras, irmãos, a gente precisam ser realmente carregadas de unção, de amor, de cura e não o contrário, porque senão a gente está mais jogando no time do adversário do que no time de Deus. Gálatas 5, versículo 16, ele vai listando as obras da carne, não é? Então vamos abrir lá, vai, para a gente ler juntinhos. Gálatas 5. Vamos ler o versículo 19, ó. Ora, as obras da carne são manifestas. O que são obras da carne? Imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Irmãos, dessas obras listadas aqui, claro que tem muitas outras, mas dessas que estão aqui, quais que vocês destacariam como manifestações do que a gente está falando aqui de morder e devorar? Quais dessas aqui se manifestam mais claramente essa atitude de despedaçar o irmão, o espírito do irmão com hostilidade, com má vontade, com agressividade? Quais que vocês listariam aqui, dentre as obras da carne? Pode dizer, um por vez, senão eu nem consigo entender. Nossa. Qual delas? Digam aí. Inimizade, sim. O que mais? Ira, sim. Inveja. O invejoso sempre fala, né? O que mais? Egoísmo, sim. Que mais? Ódio. Que mais? Que mais? Está faltando uns aí. Discórdia. Que mais? Egoísmo já foi falado. Tem duas coisas aqui ainda. Facções. O que são facções? Partidarismo. Panelinha. Divisão. E está faltando um aí. Dissensões. Eu não concordo, eu discordo, eu protesto. Então vamos lá. Ódio, discórdia, ciúmes, inveja, entra aqui também. Ira. Dissensões, facções, na verdade tudo isso é o quê? Egoísmo. Quando eu morro de alguém, eu estou querendo, né, me proteger. Eu não estou querendo preservar ninguém, não. Para mim. É para eu sair bem, para eu fazer com que a minha palavra se mantenha, para eu dominar. E aí, muitas vezes, se valem, mesmo irmãos, se valem dessas armas aqui malignas. E por causa de ter ódio, e por causa de estar irado com o irmão, por causa de ter inveja, ciúme, por causa de estar em divisão, não aceitar o irmão como é, eu vou lá e mordo e devoro ele. Não pode ser assim. O amor não busca seus próprios interesses, irmãos, mas quem anda na carne procura seus próprios interesses e faz essas coisas feias. Então, não podemos nos colocar neste patamar, não se rebaixa isso. Não seja como um animal. Não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Não provoque, não inveje. Provocar o irmão. Às vezes eu já cheguei a falar para vocês assim: irmãos, eu estou provocando a fé de vocês um pouco hoje. Eu quero provocar vocês a sair dessa situação e se levantar e se posicionar. O que na verdade estou falando, provocando, eu estou dizendo, te estimulando. Agora, esse não provocar, que Paulo fala para lançarmos fora, é isso. Ó. Quando eu estou provocando meu irmão, quando eu lanço de modo irritante um desafio sobre ele, com respeito à sua obra, à sua reputação, o seu modo pessoal de agir, com o fim de levá-lo a uma discussão ou competição que o rebaixe, e que por isso pareça elevar a posição do desafiador. Provocar o irmão, provocar é irritar, sabe? É desafiar ele, mas desafiando, colocando ele para baixo, humilhando, sabe? Muitas vezes a gente vê isso em alguns esportes.
onde um oponente vai provocar o outro, né? E aí você vê isso em luta de boxe, luta de MMA, luta de basquete, jogo de basquete, né? Você vê muito isso. Vai lá, faz o ponto, jogo de futebol, faz o ponto, faz o gol. E aí vira para o adversário e provoca, comemora provocando. Né? Quantos não se lembram daquele fato histórico, né? Daquele jogo do Palmeiras e Corinthians, há quantos anos atrás, em que o Paulo Nunes fez o gol e imitou... Não, quem foi? O Viola fez o gol e imitou um porquinho, né? E, meu Deus, e foi aquela coisa... Aí o outro provocou de lá, enfim, o jogo acabou em bandalheira. Acabou numa confusão geral, né? Em chutar a poupança do outro. Foi aquela coisa bonita, aquela coisa delicada. Eu misturei dois jogos, mas vocês me entendem, né? Essa coisa de ficar desafiando o outro, mas te humilhando. Sabe? Isso acontece na igreja, aconteceu com o apóstolo Paulo. Vocês acreditam que provocaram o apóstolo Paulo? Então vamos ler lá, ó, 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios 10. No verso 9. Diz assim: não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem o seguinte: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado a quem em si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. O apóstolo Paulo, na verdade, quando você lê aqui, ó, o título do capítulo 10, o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo já tinha passado por tantas coisas e já tinha bastante autoridade da parte de Deus. Não só pelo chamado dele, que para mim o chamado de Paulo realmente foi algo muito especial, né? Onde o próprio Jesus que o chama, onde o próprio Jesus que prega para ele. Então isso foi uma coisa assim muito tremenda. Mas ele vai, ele se separa, ele fica 3 anos sozinho na Arábia. Deus começa a dar as revelações para ele, onde ele começa a escrever. Deus leva ele até o 3º céu. Mostra coisas para ele que ele diz assim, que ele nem pode escrever, são indizíveis, as coisas inefáveis, as coisas que ele viu, que ele ouviu. Jesus que mostra para ele como ele ia ensinar as pessoas a cear, porque ele nunca esteve com Jesus, ceando com Jesus. E ele fala, porque eu recebi do Senhor o que mesmo vos entreguei. E ele começa a contar coisas que ele não estava presente. Mas ele fala, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, tem dado graça, partiu e diz... Coisas reveladas do próprio Espírito para ele.
A partir dali ele vai pregando, ele vai anunciando nas sinagogas, nas ruas, nas praias, na beira do rio, nas casas, fugindo. Ele vai enfrentando apedrejamento, vai enfrentando naufrágio, vai enfrentando perigo de falsos irmãos, de sequestradores de homens. Ele vai trabalhando de dia, trabalhando de noite, passando fome, passando sede, passando frio, nudez, ele fala. E mesmo assim ele vai sendo frutífero, e por onde ele vai passando, vai sendo preso, e ali açoitado, e mesmo assim ele louva com Silas, e ali há um terremoto, e carcereiro, e a casa toda do carcereiro se converte. Mesmo com tudo isso, tinha gente que olhava para Paulo, e muito usados pelo inimigo, começaram a querer provocar Paulo, querendo desafiar Paulo, mas o rebaixando. Falando assim, as cartas que ele manda são duras, sabia? Mas ele, quando está na nossa cara a cara, a palavra dele é desprezível. Ele só é todo machão, assim, através das cartas que ele manda para o outro. Mas quero ver cara a cara ele falar o que ele fala nas cartas aí. Falar que um é impuro, que tem que lançar fora o outro, tem que entregar para Satanás o outro. Quero ver falar na cara. Olha a provocação. Mesmo Paulo sendo confirmado pelo Senhor. Porque há uma grande diferença entre aqueles que são chamados por Deus e confirmados por Deus, e daqueles que acham, que querem ser chamados e não são. E ele já tinha provado com a vida dele que ele era de Deus. E que o que ele falava vinha diretamente do Senhor. Mas tem gente tão atrevida, irmãos. Tem gente tão irreverente, tão sem temor, que foi provocar ele. Quero ver ele cara a cara falar isso. Aí Paulo escreve aqui, queridos, olha, ele não se rebaixa, viu? Mas ele fala a verdade. Estão dizendo aí que as minhas palavras são duras e fortes, mas pessoalmente eu não impressiono, né? A palavra minha é desprezível, mas eu quero que tais pessoas saibam. Está vendo como ele não se rebaixa? Que talvez uns aqui, né, se Paulo tivesse um pouquinho... Ele é de Deus, mas não estava num dia muito bom. Ele fala, eu quero que esses anátemas, esses filhos da mãe, esses aqui, eu quero que ele... Não, ele fala assim, tais pessoas, nem eu chamo de irmão, viu? Tais pessoas, quero que saibam que somos, aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, também seremos em atos, quando estivermos presentes. Já falando, eu vou aí. Tá? Nós vamos conversar. Nessa mesma carta que ele fala assim, eu estou falando como em fora de mim. Ele está falando, esse povo tá... Você está entendendo? Entenda uma coisa, não é de Deus, não é do caráter de um cristão provocar o outro. Você pode estimular o outro, mas provocar não. O que é provocação? Essa definição aqui, você está desafiando o outro com irritação, para ver o limite dele. Muitas vezes é em vão. Ficar debatendo, é você ficar confrontando o outro. Irmãos, tem maneira de confrontar e maneira de confrontar. Você deve confrontar, como Paulo confrontava o pecado e falava com todas as palavras. Mas tem a maneira de fazer. Quando eu vou confrontar o meu irmão, levando ele, desafiando ele, irritando ele, rebaixando ele. Porque você não faz isso. Nós pais, quando vamos confrontar os nossos filhos, né, não podemos provocar. Olha que interessante, Efésios diz isso, para a boa ordem da casa, né, de uma família. Ele vai mostrando a função dos membros da família. Então, mulher, respeite o marido. Marido, ame a esposa. Como Cristo ama a igreja. Filhos, obedeçam seus pais, honrem.
porque isso é agradável ao Senhor. Mas pais, o que ele fala? Não provoquem seus filhos. Não irritem seus filhos. É isso que ele está falando. Não, eu vou fazer esse menino aí acordar para a vida. Está pensando que é assim? Tudo de mão beijada? Não, vai ter. Levanta aí, vagabundo. Vai fazer alguma coisa aí, ô preguiçosa. Ensinar os filhos a serem responsáveis é de Deus. Não pode deixar ele ser um manezão, sabe? Um folgadão, não. Sabe? Não pode querer exigir da mãe, do pai. O cara com 30 anos de idade, senta-se à mesa e mamãe me sirva. Sabe? Mãe, não está pronta a comida aí? Não. Ai, calma, filho, eu vou colocar. Aí põe lá, põe... Porque ele exige, ele é o rei, né? Cuidar do filho, cuidar do marido, tal, é uma bênção. Mas calma, separa as coisas. Tem gente que parece um tirano, né? Um sugador, um explorador. Os carinhas lá que 20 e tantos anos nas costas não sabe lavar uma cuequinha, né? Deixa tudo jogado, como se deixa a toalha jogada, deixa os sapatos jogados, deixa as meias jogadas, como se a mamãe fosse simplesmente apertar um botão e pronto, a casa dos Jetsons, né? Nossa, tudo limpo, tudo arrumado. Não é isso. Os pais têm que ensinar os filhos a serem pessoas responsáveis, organizadas, para serem bons cidadãos, serem bons maridos, boas esposas. Mas como que você ensina isso para o teu filho? Como que você ensina que ele deve respeitar as autoridades? Cala a boca aí e faz o que eu estou mandando. Porque eu estou mandando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É assim que a gente ensina. Provocando ira em alguns. Sabe? Quando chega a um cargo de chefia, a pessoa acha que pode humilhar o subalterno. Ó, isso dá até processo, né? Assédio moral. É a maneira que a gente fala, irmãos. Então, nunca desafie o seu irmão. Não desafie seus pais. Não desafie seus filhos. Não desafie seus pastores, seus líderes, seu patrão. E quando se ele explodir, falar assim, tá vendo? Olha... Fala que é servo de Deus, olha o que falou para mim, mas calma aí, olha como você chegou nessa pessoa. Tem gente que fica provocando o outro, provocando, até saber qual vai ser o limite, isso não é de Deus. Essa atitude é maligna demais. Não tem pessoas que fazem isso? Eu vou provocar até ver o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. Isso não é de Deus. Fizeram isso com o apóstolo Paulo, né? Provocaram ele. Mas, graças a Deus, ele não caiu, né, nesse jogo maligno. Antes dos exercícios espirituais, quero te falar uma coisa. O irmão que se entrega a provocar os outros, ele está revelando descontentamento com os dons que Deus deu para ele. É quase como uma inveja aqui de novo. Porque esses outros estavam provocando Paulo. Ele estava dizendo, ele não tem tanta autoridade assim, não. Quem está pensando que é? Na verdade, eles estavam querendo se comparar com Paulo. Estavam querendo dizer que tinham os mesmos dons que ele. Paulo chama eles de superapóstolos. Eles estão falando que são superapóstolos? Aí ele começa... Nossa. Aí ele põe cada um no seu lugar. Porque ele começa a falar assim, eu quero saber quem é que, igual a mim, passou por 3 naufrágios, eu quero saber quem é desses super apóstolos aí, quem que foi apedrejado igual a mim, quase levado à morte, eu quero saber quem é que desceu num cesto aqui, fugindo de todos. Ele começa a dizer o que Deus foi dando graça para ele vencer. Todo mundo está no mesmo patamar que eu aí? Então vamos comparar as obras. Vocês estão me provocando, ele fala, vocês estão me provocando a fazer isso. Então eu vou colocar só aqui para vocês avaliarem quem é quem. Vamos mostrar os frutos. Já que vocês estão me provocando,
Vamos mostrar os frutos, cada um mostra o seu fruto e deixa ver quem é quem aí. Quando Deus escolheu Arão, então tá, todo mundo quer ser líder aqui, então vamos lá, coloquem uma vara aí, morta, né? Um galho, gente, um galho, fora da planta. A que florescer é o escolhido. Tá bom, então vamos pôr lá diante de Deus, mostre-me seu fruto. Aquele que for um fruto viçoso e bom, esse é a árvore boa. Então, eles não estavam provocando porque eles mesmos são inseguros. Quem provoca o irmão, na verdade tem isso dentro de ser inseguro. Então ele quer provocar, ele quer rebaixar o outro para ver se ele fica melhor. Porque ele queria que o outro tenha, e sabe que não tem, e quer, de uma certa forma, rebaixar o outro. Os cristãos devem descobrir quais são os seus dons. O que Deus colocou na sua mão para você fazer e empregar da melhor forma os dons que o Espírito Santo te deu. Sem você procurar acabar com usurpar a função e a responsabilidade do outro. Porque se você fizer isso, através do falar mal, através de ficar mordendo o irmão, e através de ficar provocando o irmão, você só vai ser um agente de confusão. E isso vai causar nos outros irmãos ao seu redor desânimo, vai causar aquele clima de tensão, a comunhão vai embora. E aí, sabe quem ganha com isso? O diabo. E aí, sabe o que acontece com o corpo de Cristo? Com a igreja, que deveria ser interdependente e se ajudar mutuamente, começa a ficar enfraquecida. Então, não falemos mal, não mordamos o nosso irmão, não devoremos ele e não o provoquemos, não desafia, através da irritação, tá bom? Não irrite as pessoas que estão ao seu redor. Se você perceber que você está fazendo isso, peça ajuda ao Senhor e começa a lançar essa prática fora. Porque não provém do Senhor. E a gente quer que Deus esteja em nós, não é? A gente não quer que o diabo tenha nada em nós, não é? Como Cristo falou, o príncipe das trevas está se aproximando. Mas ele não tenho nada dele em mim. Então, que a gente também não tenha nada dele em nós, e tudo de Deus em nós. Então, são essas 3 práticas, mais 3 práticas que a gente aprende nessa manhã, que a gente precisa abandonar. Amém? Eu já passar alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Só para você refletir melhor sobre o que a gente aprendeu nessa manhã. Então, alguns exercícios espirituais aqui. Sei que desobedeci quando criei, eu passei adiante a seguinte fofoca. Aqui no conceito de falar mal. Que fofoca que você passou adiante? Do que você falou mal? Mesmo que você não tenha feito isso, anote, porque você pode, em algum momento da sua vida, ficar nessa situação. Se você não foi tentado nisso esses dias, um dia você vai ser, hein? Sei que desobedeci quando criei. Você criou. Ou não, eu não criei, mas você passou adiante alguma fofoca? Você colocou a reputação de alguém aí na lama? Qual foi essa fofoca? Escreva para você. E quem que você afetou quando você disse isso? Que irmão que você afetou, hein? O irmão você pode não escrever, não. Mas deixa, fica na sua mente aí. Vai que alguém um dia pega isso, meu Deus. É. Fulano. É muito sério isso, irmãos. Muito sério. E já que a gente está falando de igreja, né? Manter a comunhão na igreja. É muito sério quando você fala mal de um irmão seu. Muito. Porque se não for verdade, se for calúnia, além de tudo, como a maioria das vezes é,
calúnia, é mentira, é suposição do outro, é conjectura do outro. Você fica passando aquilo, e aquilo um dia vai afetar o teu irmão. Você pode estar arranjando briga diretamente com Deus, porque aquela pessoa está fazendo as coisas que Deus mandou, aquela pessoa está totalmente inocente na fofoca. E aí você pode trazer uma maldição, um problema seríssimo para você. Cuidado com a reputação dos outros aí. Assim como você não quer que joguem a tua reputação no lixo, não faça isso com a dos outros, não. Seus irmãos, não. Já que eu sei que eu desobedeci quando eu passei a fofoca adiante, o que eu faço agora para corrigir isso, né? Creio que posso corrigir essa situação fazendo o seguinte. O que o Espírito Santo vai falar? Está falando para você fazer? Escreva aí. Ou faça isso em casa, tá? O que eu vou fazer para corrigir? Porque já que Deus está te mostrando, Deus te dá a solução. Deus não apenas te denuncia o problema. Porque isso, né, o ser humano faz também. Ah, está com problema aqui, está com problema ali e tal. Mas o bom de você ter comunhão com Deus é que Ele não apenas te mostra a causa, Ele te dá a solução. Então, como é que eu vou corrigir isso? Ai, Senhor, você está me pedindo para eu ir lá e confessar. Ai, meu Deus do céu. Vamos assim, até você parar de fofocar. Todas as vezes que você for ficar fofocando, o Espírito Santo vai fazer, vai confessar, vai largar. Você para de fofocar, resolve. Porque a humilhação é tão grande, né? Toda vez tem que chegar e falar, olha, fulano, eu falei. Aí você vai querer se livrar dessa humilhação, para de fofocar. Vamos para o outro? Vou dar um exemplo de mordidas aqui também, ó. Quando que eu posso estar mordendo meu irmão também, né? Quando eu passo de casa em casa falando mal dele. Ai, alguém já foi mordido aqui, né? Dessa forma. Vamos de casa em casa lá falando mal do meu irmão. Mordendo, tá mordendo e devorando. Outro exemplo de mordida. Quando eu atribuo motivos ruins a alguém por qualquer coisa. Sabe a pessoa, tem pessoas que são motivos de chacota sempre. São motivos são alvos de brincadeirinhas, de gracinhas, de coisas desagradáveis. Isso é morder. A pessoa não fez nada, é só porque ela existe, só porque ela chegou. Tinha que ser fulano de tal, tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser não sei quem, né? Cuidado, você pode estar mordendo ele. Tira barato porque o irmão é mais magrelinho, o outro é mais gordinho. Vamos morder ele. Eu não estou me sentindo muito bem comigo, deixa eu morder meu irmão um pouquinho aí. Ai, fulano de tal, você come, você precisa engordar. Daí, dá o resto. A pizza sobrou, dá para fulano de tal, ele precisa engordar. Às vezes o irmão tem um hipotiroidismo, tem alguma coisa, não consegue engordar, aí fica os outros lá, né? Só detonando ele, mordendo ele. Ah, não, tira a comida aí, porque o irmão tal chegou, vai comer tudo. Sempre ele é motivo de gracinhas. Atribui a ele motivos ruins por qualquer coisa. Vira motivo de fazer gracejos desagradáveis. Como que eu mordo meu irmão? Quando eu minto descaradamente a respeito dele. Ou a respeito de alguém. Não, mas eu não fiz isso, eu não falei isso. Não, você falou sim. Você está falando que eu estou mentindo? Estou falando que você está mentindo sim. Sabe, descaradamente, na cara do outro. Ó. Não falei isso, não fez, você fez. Mas eu não senti isso, não, você sente.
Você é dissimulado, você não presta, você faz isso. Outro sabe que não é verdade, outro está lá, na cara dele, mentindo. Aí atribuindo a ele. Alguns são chamados pela sociedade, aí pelos psicólogos de psicopatas. Ele nem fica vermelho, ele está mentindo, mas ele nem fica vermelho. Na cara do irmão. Como é que eu posso morder? Essa daqui acho que é o que mais acontece, com frequência. Demonstrar pela expressão do rosto, do tom de voz e pela escolha das palavras ódio para com alguém. Nem faz mais força para esconder, sabe? O descontentamento na presença do outro lá. Nem faz mais força. E você sabe, irmãos, que acontece isso, infelizmente, com mais frequência do que a gente gostaria. Pessoas que chegam na igreja e demonstram, eles fazem questão de demonstrar que não estão gostando de estar aqui, que não estão gostando das músicas, que não estão gostando do que você está falando, entendeu? Você não foi lá tirar aquela pessoa da casa para trazer aqui, você não ficou forçando. Ela veio por livre e espontânea vontade, mas ela chega aqui, ela faz questão de demonstrar que ela não está de acordo com você. Se você chama para orar, ela não vem. Se você chama para adorar, ela não faz. Isso é morder, sabe? Vem na casa do Senhor, fala que é irmão e demonstra com a expressão do rosto, com o tom de voz, com as palavras, que não está contente com você. Então, é muito ruim isso. Outro exemplo de mordida. Assassinar em público a reputação de alguém. Como tem gente que não tem vergonha de... Não tem a menor vontade de refrear a língua e em público fica falando dos outros. Mal dos outros. Isso é morder e devorar. É espantoso como esse tipo de atitude tão feia, muitas vezes está tão impregnado em alguns cristãos. Isso é muito fora, muito ilógico. Vamos para o segundo exercício espiritual, com relação a não morder o irmão. Não ficar acabando, né, com o espírito dele. Não ficar atacando ele. Bom, marca aí, ó. Qual a sua atitude em relação ao mandamento de não morder o irmão? Como é que você vai evitar de fazer isso? Vai abandonar isso? Como? Dentro daquilo que vocês anotaram aí. Como que eu vou parar de ser hostil, né? Creio que tenho provocado diversas vezes a seguinte pessoa. Agora é o outro mandamento, de não provocar. Creio que tenho provocado diversas vezes quem? A seguinte pessoa. Quem é o alvo da sua provocação? Quem é? O que proponho fazer a respeito disto é... Como é que você vai parar aí? De provocar, de irritar. Você provoca seus filhos. Você irrita. Você provoca seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, seu pastor. Quem é o alvo da sua provocação? Tem uns que nos provocam também. Pela graça de Deus. Que a gente... Hã? Não, pela graça de Deus que a gente não se deixa levar, mas tem muita provocação. Sim. Muita. E muita, pela graça de Deus, que a gente também não pode provocar.
Porque muitas vezes você tem vontade de, né? Olho por olho, dente por dente, às vezes. E não pode, não resolve. Né? Às vezes dá vontade, me provoca, eu vou provocar também. Né? Vai me morder, mordo também. Então, temos que estar bem cheios do Senhor para, só por esse entendimento, mais da mente, né? Não só da mente, mas com o Espírito. Você lançar isso fora, falar, não, isso não vai nem me aliviar. Então, é melhor não seguir por esse caminho mesmo. Porque pode me dar um alíviozinho de 10 segundos, mas depois o preço é muito alto para se pagar. Não vale a pena. Queridos, anotaram os exercícios aí? Amém? Vamos orar? Amado Deus, queremos neste momento te agradecer, Pai, por esses ensinamentos de hoje. Como eles são importantes para a nossa vida, como eles iluminam o nosso coração, Pai. Como eles nos fazem andar no caminho certo, Pai. Um caminho que nos leva para Ti. Obrigada, Jesus, por nos ensinar e colocar no nosso coração que não vale a pena nós darmos, Deus amado, pagarmos com a mesma moeda. Não vale a pena, Senhor, nós falarmos mal, porque vemos o mundo falando mal uns dos outros. Não vale a pena nós nos provocarmos mutuamente, não vale a pena nós nos mordermos, nos devorarmos, Pai. Isso não vai produzir a Tua justiça, isso não vai nos fazer pessoas melhores, isso não vai nos fazer com que nos sintamos vingados das coisas ruins que muitas vezes nos acontecem. O caminho certo, Deus, é andarmos no Teu Espírito, cheios da Sua palavra e do Teu amor. Que nessa manhã, Pai, pela fé a gente tome posse de mais do Teu amor em nós, na nossa mente, no nosso coração, para que as palavras que saiam da nossa boca, Pai, sejam palavras que curam, sejam palavras que levem vida, sejam palavras que levantem, que as nossas palavras perdoem, Deus, que as nossas palavras levem para quem está ao nosso redor, Jesus, a Tua alegria, Pai. Levem boas novas. Que as nossas bocas, Deus, e o nosso coração sejam, mais uma vez essa manhã, consagrados a Ti. Eu consagro o meu coração ao Senhor, Deus. Eu determino, Pai, eu escolho que ele seja devotado a Ti, Senhor. Cria em nós um coração puro, um espírito reto, Pai, para que seja cada vez mais fácil e natural fluírem da nossa boca, Pai, palavras que sejam bênçãos, Pai. Verdadeiras bênçãos para quem as ouve. Em nome de Jesus, toca nos nossos lábios e no nosso coração, para que eles sejam purificados e permaneçam, Senhor, puros, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e sei que o Senhor é fiel para cumprir esta obra, Pai. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor jamais deixa inacabado. Queremos ser, Senhor, a cada dia mais, pessoas, Pai, que refletem a Sua glória. Queremos ser cada vez mais, Senhor, pessoas que andem contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.